pessoal, tudo bem com vocês? Nahara Bortolotti aqui. Estamos então hoje na nossa segunda videoaula da semana gratuita das mini tortas mais chantininho. A pergunta de sempre é: assistiram a nossa primeira videoaula? O que vocês acharam da nossa massa base branca? Gostaram da receita? Já testaram a receita? Se puderem, testem a receita, coloquem lá nos nossos grupos de WhatsApp para a gente ver o resultado de vocês. Caso tenha tido um resultado maravilhoso para inspirar os outros membros e caso não tenha tido um resultado bom para a gente ver onde é que foi que você errou na receita, tá? E poder estar te ajudando para que na próxima você acerte sem dificuldades, tá? Hoje, então, é a nossa videoaula do recheio. O que eu vou ensinar para vocês aqui? Não vou ensinar um monte de recheio para vocês, que nem eu costumo ensinar 1, 2, 3 recheios às vezes nas outras semanas gratuitas. Eu vou ensinar o principal, o recheio principal, que é a base. Eu vou ensinar um brigadeiro branco para vocês, tá? O que é a base de todo o recheio? Eu quero frisar muito isso aqui nessa semana das mini tortas, pois é muito importante que todo confeiteiro iniciante saiba o que é a base do recheio. E tá aqui a base do recheio, ó, gente. Isso daqui é a base para qualquer recheio bem sucedido, né? Leite condensado e creme de leite. Isso daqui é a base para qualquer recheio. A partir desta base, vocês podem criar o recheio no sabor que vocês quiserem. Mas vocês precisam ter a consciência de que tudo parte da base. Leite condensado e creme de leite. Então, eu vou colocar aqui e vou conversando com vocês, tá? Eu vou fazer uma receita dupla hoje. O que é uma receita dupla? 2 leite condensado para 2 creme de leite, porque cada receita é 1 para 1. Então, hoje, receita duplicada, tá? Que a gente vai rechear, né, 2 mini tortas também no final da semana gratuita. Então, eu vou fazer uma receita hoje duplicada. Então, eu vou tirar aqui. Opa! E vou colocar aqui, então, o nosso leite condensado. Eu estou utilizando hoje a marca que eu mais indico e que eu mais gosto, que é a marca Itambé do leite condensado, tá? É um leite condensado maravilhoso, que tem uma consistência e uma textura maravilhosa, tá? O sabor também é praticamente o mesmo do Moça, o sabor. Então, hoje estamos utilizando a marca Itambé, indico demais. Nahara, mas aqui na minha cidade eu não encontro Itambé. Pode utilizar então outra marca aí de sua preferência, mas tem que ser uma marca de boa qualidade, gente. A qualidade dos ingredientes influencia muito no resultado final. Parece que não, mas influencia, tá? Italac também é uma marca que eu gosto bastante de utilizar. Creme de leite, a marca que eu mais gosto também é a que eu estou utilizando hoje. Piracanjuba, é um creme de leite bem grossinho, já numa textura também maravilhosa. Eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar, tá? Pode ser com um sorinho também junto, não tem problema. Ó, vou colocar aqui com a colher só para vocês conseguirem acompanhar a textura. Ó, ele é bem grossinho, bem consistente, tá? Vou colocar aqui, ele já sai meio que inteiro da caixinha. Vamos colocar o segundo, então aqui tem uma receita dupla. Vai dar para rechear as 2 mini tortas tranquilamente. Vou colocar aqui 2 creme de leite. Então aqui na nossa panela, então, a gente tem o quê? A base de qualquer recheio, gente. A partir desta base, no caso aqui a base é um brigadeiro branco tradicional, tá? A partir dessa base, que é o creme de leite com o leite condensado, eu posso fazer qualquer outro recheio. Se eu quisesse fazer um recheio de brigadeiro tradicional, eu iria colocar aqui, então, só apenas adicionar 4 colheres de cacau 50%. Se eu quisesse fazer um recheio de bicho de pé, né, que é o de morango, eu adicionaria aqui 4 colheres bem cheias de Nesquik ou do saborizante da Navalério, por exemplo, aqueles pozinhos saborizantes que tem morango, tem limão. Ou eu colocaria aquelas pastas saborizantes que são mais caras, mas que são divinas também, que daí ela é cara, um pote é pequeno, o tamanho desse pote de manteiga mais ou menos,
e com uma colherinha de café você já conseguiria saborizar praticamente todo esse recheio que a gente fez aqui. Então, ela é mais cara entre partes porque ela rende mais, né? Então, ela vai render muito mais, né, do que os outros pós tradicionais, como o da Mavaléria e outras marcas. Então, tem várias opções para você saborizar esse recheio. Então, ele pode se transformar em um recheio de maracujá, de brigadeiro brigadeiro de chocolate belga, brigadeiro gourmet, um brigadeiro tradicional, como eu falei para vocês, bicho de pé, morango, frutas vermelhas, tudo isso parte dessa base. Então, sabendo uma base bem feita, bem direitinha, sabendo o ponto correto do recheio, vocês vão poder brincar de fazer o recheio que vocês quiserem na cozinha de vocês. Vocês nunca mais vão errar o ponto do recheio, né? E o recheio de vocês nunca vai ficar mais tão doce, nem tão sonso, né? Porque vai estar a quantidade exata de leite condensado e creme de leite. Outra coisa importante que eu indico para vocês, não façam mais do que 2 receitas. Fica mais difícil de acertar o ponto, de chegar no ponto, a gente acaba tendo que ficar muito mais tempo no fogão e isso ajuda a queimar um pouquinho o fundo da nossa panela, às vezes pode criar alguma pelotinha no nosso recheio e é bem desagradável, né, quando cria aquelas gruminhas, aquelas casquinhas de queimado. Então, 2 receitas é o máximo, pode fazer 1 ou 2 ao mesmo tempo. Agora a gente vai colocar uma colher, pode ser até menos, um pouquinho ainda de manteiga. Eu estou utilizando com sal, porque eu quero acentuar mais o sabor do meu recheio, o doce desse brigadeiro branco, tá? Mas você pode utilizar sem sal também. A manteiga não é para dar brilho, nem sabor, nem nada, gente. A manteiga ela é apenas para ajudar a não queimar o fundo da minha panela. Ela vai ajudar nisso, tá? Deu uma colher bem cheia aqui. Então, eu coloquei aqui todos os ingredientes, manteiga, creme de leite, leite condensado. A colher que você vai utilizar vai ser a sua preferência. Tem essas, né, que são a que a gente gosta de chamar de pão duro, né, que ele pega todos os cantos da panela, bem, silicone, bem forte, bem resistente, tá? Também é bem higiênico. E tem essa daqui que é uma de pau, aquelas de bambu. Essa daqui também, sendo de bambu, ela é mais higienizada, ela não entra fungos, que nem aquelas de pau mais comum que a gente encontra. Então, essa minha aqui é de bambu. Eu prefiro utilizar ela porque eu sinto mais firme a minha mão para mexer. Mas você pode utilizar as com pontinha de silicone para estar pegando mais os cantos da sua panela. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, também já vou responder aqui. A marca da minha panela, ela é bem grossa, né? De alumínio, inox, bem grossa. A marca dela é Cava. Aí você pode pesquisar na internet para ver se você encontra igual essa daqui, tá? Ela é bem grossa. E indico que seja uma panela de fundo mais grosso. Isso também ajuda a evitar de queimar o fundo da sua panela, tá? Então agora a gente vai lá pro meu fogão e eu vou ficar mexendo o nosso recheio entre fogo baixo para médio, tá? Por que baixo para médio? Porque se a gente bota só no baixo e tem fogões que são um baixo bem fraquinho e tem fogões que são um baixo mais, né, na temperatura certa, né? Mas o fogão já está mais regulado. Naqueles que for muito baixo, o que vai acontecer? A pessoa vai pro fogão com esse recheio e vai ficar um tempão lá a mais mexendo esse recheio. E o que vai acontecer com esse recheio? Ele vai virar um puxa. Porque ele passou do ponto de estar no fogo, né? Ficou tempo demais lá mexendo e aí ele vira aquele puxa que não dá pra fazer nada. Não dá pra rechear, não dá pra fazer nada com esse recheio. Então, sendo no fogo baixo para médio, o recheio vai ser feito e vai ficar pronto no tempo certo. Então, ele não vai ficar puxa, vai dar super certo. Vou lá pro meu fogão, que lá eu vou mostrar também depois o ponto correto desse recheio pra vocês, tá? Vamos lá? Pessoal, voltamos aqui. Agora eu tô aqui no meu fogão. Fogo baixo para médio, mais para médio do que para baixo. E aqui a gente vai ficar misturando esses 3 ingredientes até chegar no ponto de recheio, que eu vou mostrar para vocês qual é esse ponto que poucas pessoas acertam, que vai evitar você de ter vários transtornos aí na confeitaria, principalmente se você é um iniciante. O ponto do recheio é fundamental para um confeiteiro viver tranquilo, né?
porque o ponto do recheio é que vai evitar de acontecer aqueles desastres, recheio vazando para fora do bolo, recheio que fez o bolo desmoronar, que fez rachar o chantilly. Então, o ponto, né, do recheio é fundamental também na confeitaria. Muita gente não dá bola, mas é muito importante o ponto do recheio, tá? No ponto correto. Eu vou ensinar para vocês o ponto que vocês não vão ter problemas, tá? Não vai vazar para fora do seu bolo, você não vai ter problema, né, com ele ficar mole demais. Eu vou ensinar tudinho para vocês, tá? Aqui então é o nosso recheio neutro, né? O base, brigadeiro branco tradicional, tá? Ficar misturando sempre nos cantos e no meio, sem parar. Como eu tô com duas receitas aqui, eu acredito que eu vou ficar aqui uns 20 minutos mexendo esse recheio até chegar no ponto ideal, tá? Já quero avisar para vocês não perder a nossa próxima videoaula, que eu acho que é a aula que todo mundo tá esperando mais, né? Ela é importantíssima, é a aula do nosso chantininho, onde eu vou ensinar tudo, como bater o ponto certo, como é que é a receita correta do chantininho, como é que faz quando ele fica poroso demais, né? Qual é a maneira certa de estar hidratando o chantininho de vocês para que ele fique lisinho e brilhante, né? Vou estar falando também um pouquinho sobre bico com vocês, sobre o tingimento também do chantininho. Então não percam a nossa próxima videoaula. Na nossa próxima videoaula eu também vou estar liberando o pessoal para estar fazendo as reservas do nosso curso online completo de mini tortas, tá? Então, tem muita gente que estava esperando há 6 meses por essa semana gratuita de mini tortas mais chantininho para poder estar adquirindo o nosso curso dessa vez, que não pôde adquirir da outra. Então, pessoal, fiquem atentos amanhã para fazer as reservas, entrem em contato com os administradores dos grupos de WhatsApp que você está participando, tá? Para ficar bem orientado aí, não ficar perdido, tá? Então, amanhã vai ser liberado para fazer a reserva, tá bom? Então, eu vou ficar misturando aqui, mexendo, e quando o ponto tiver quase o ponto correto de recheio, que eu quero ensinar para vocês como é que vocês sabem que tá na hora de desligar esse recheio, aí eu volto para falar aqui com vocês. Pessoal, voltando aqui, fiquei uns 15 minutinhos aqui mexendo, vou voltar para mostrar o ponto exato para vocês. Ainda não tá no ponto, tá? Mas ele tá mais grossinho, ó. Ainda tá caindo em fio reto, mas é questão de mais 3 minutinhos. E ele vai estar no ponto de recheio que eu quero mostrar pra vocês, tá? Que é quando cai em pedaços da colher, tá? Algumas pessoas já sabem, porque já acompanham as minhas semanas gratuitas, mas muitas que estão aqui participando estão pela primeira vez e ainda não sabem esse ponto e gostariam muito de aprender. Eu vou mostrar pra vocês. Ainda não. Vamos ficar mexendo aqui. Lembrem de tirar as dúvidas a hora que o grupo for aberto para dúvidas. Todos os dias, em 2 horários, os grupos são abertos para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, tentem estar aí na hora que os grupos forem abertos. Dê um feedback para nós também do que estão achando das nossas aulas aí da semana gratuita de mini tortas. É importante para a gente saber o que vocês estão achando, se conseguiram aprender bastante coisa. É importante também vocês colocar em prática e me marcar no Facebook ou postar lá dentro do meu grupo no Facebook. Muito importante também. Assim a gente consegue ver se vocês não estão tendo dificuldade na hora de realizar as receitas. Essa é a importância, pessoal, de fazer no máximo 2 receitas. Porque já tá demoradinho com 2 receitas. Então, com 3, ficaria bem mais demorado, mais perigoso para estar passando do ponto correto do recheio. Então, é 1 receita ou 2 no máximo. Ó, já tá quase no ponto de cair em pedaços da colher. Ó, pessoal, ainda tá em fio reto. Esse aqui é o ponto de cobertura, mas não é o ponto que a gente quer, é o ponto do recheio. Mexendo sempre sem parar. Ó,
quase. Ó, mas ainda não tá no ponto. Já tá soltando do fundo da panela, ó, começa a querer cair em pedaços da colher. Tem que ter paciência para ter um bom resultado de recheio, principalmente se tratando desse brigadeiro branco. Para ele ficar lindão, assim, branquinho, clarinho, a gente tem que ter paciência. Ó, pessoal, já tá quase no ponto. Ó, começa a querer cair em pedaço da colher, ó. Um pedaço, cai outro, vai caindo. Ó, já tá caindo em pedaços da colher, ó. Cai um pedaço, cai outro, cai outro. Esse é o ponto correto do recheio, tá? Ó, cai um pedaço, cai outro, tá? Esse é o ponto que vocês não vão errar, que vocês não vão ter problema recheando os bolos de vocês, tá? Ó, cai um pedaço, cai outro, vai caindo em pedaços da colher. Se você acertar sempre esse ponto do recheio, vocês nunca mais vão ter problema com o recheio de brigadeiro. Tá bom? Agora eu vou levar o meu recheio para um refratário lá na bancada e volto a conversar com vocês. Pessoal, voltando aqui então com o meu refratário de vidro e o nosso recheio já pronto. Agora eu vou tirar ele da nossa panela. Está bem quente, tomem bastante cuidado, tá? Vamos colocar aqui. Usem o pão duro para tirar o recheio da panela também depois, quando vocês forem fazer. Que assim não há desperdícios, né? Vou botar aqui. Vou pegar o meu pão duro. Vou botar aqui. Com um gruminho aqui eu vou botar lá. Boto na panela. Nosso recheio tá lindo, gente, bem branquinho, bem clarinho. Ó, olha que lindo. E a partir daqui, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem, tá? Se tratando das pastas saborizantes, você pode comprar o sabor que você quiser, esperar esfriar um pouquinho o seu recheio. Eu gosto de deixar esfriar os recheios em temperatura ambiente, eu não gosto de forçar o recheio a esfriar, né, na geladeira, tá? Principalmente se tá uma temperatura bem agradável, não há necessidade, tá, gente? Olha que lindo, bem brilhante. Isso aqui é resultado de produtos de boa qualidade. Gente, eu sempre vou falar e vou frisar muito para vocês que estão começando ou que já trabalham com confeitaria, né? Quem já tem encomendas, prezem por produtos de qualidade, tá, gente? Não queiram ser lembrados por ter o menor preço, queiram ser lembrados por ter o melhor sabor, por ter o produto de maior qualidade. Isso que é importante na confeitaria, tá? É assim que vocês vão fidelizar clientes de verdade. Não é aquele cliente que quer pagar bem baratinho que vocês vão fidelizar, porque aquele que compra bem baratinho, ele compra de qualquer um. Ele vai comprar onde tiver mais barato. Mas o cliente que fideliza com você pelo sabor, pelo seu talento, pelos produtos de qualidade que você usa, esse sim vai comprar só com você sempre, sempre. Pode ter certeza do que eu tô falando. Quando o meu recheio tá muito quente, assim, eu deixo ele mal dar uma mornadinha. Depois que ele se amornou um pouquinho, bem pouquinho, aí eu gosto de cobrir ele todinho com plástico filme, que é esse aqui, ó, que é o nosso amigão aí da confeitaria, tá? É aquele chatinho de lidar, né? Eu mesma não gosto muito dele, mas que ele nos ajuda muito, ó. E cubro todo o meu vidro, né, com o plástico filme, tá? Assim, o que vai evitar? Vai evitar de cristalizar o meu recheio. O que é cristalizar o recheio? É criar aquele açúcar em cima durinho que cria no recheio.
Então, basta a gente cobrir bem com plástico filme, que não vai criar aquele açucrinha. De preferência, logo depois que ele der uma mornadinha, você pode encostar até o plástico filme no recheio, apoiar bem com a mão, encostar bem, deixar bem encostadinho, que assim vai evitar de entrar qualquer ar aqui nesse recheio e vai evitar mais ainda de criar aquela cristalização. O seu recheio vai durar muito mais tempo, mais novinho. Uma pergunta que me fazem muito também: Mahara, eu posso guardar esse recheio na geladeira por quanto tempo? Você pode sim passar por um pote, né, com tampa esse recheio, e você vai fazer o mesmo processo. Vai cobrir ele, encostar o plástico filme nele, cobrir ele todinho com plástico filme dentro do seu pote e ainda vai colocar a tampa. Aí você pode colocar na geladeira e deixar ele lá por até uma semana, 7 dias tranquilamente, que ele vai estar como novinho lá, guardadinho, bem armazenado. Mas tem que ser dessa maneira, não pode colocar com o pote aberto lá, ou só com o plástico filme. Tem que colocar dentro de um pote com tampa bem vedado na geladeira. Assim você vai garantir mais tempo de durabilidade, né? E também vai evitar de pegar algum outro cheiro no seu recheio, né? Que tem os odores da geladeira, a gente guarda outras coisas na geladeira também. Então, evita de estar pegando odores da geladeira também, que é muito importante. Eu, Mahara, gosto muito de fazer os recheios num dia e já utilizar no outro. Eu não gosto muito de guardar por uma semana, 2 semanas, não gosto. Eu prefiro utilizar, né, fazer o que eu vou fazer hoje e vou utilizar amanhã já esse recheio. Vou deixar ele descansar em temperatura ambiente, esfriar em temperatura ambiente, e amanhã eu vou utilizar ele. Não vai ter perigo nenhum de azedar de hoje para amanhã, nem que fosse de hoje para depois de amanhã, ele não azedaria fora da geladeira, porque ele tem muito já açúcar do leite condensado concentrado nele. Então não vai ter perigo de azedar, tá? Pelo teor, né, de açúcar que já tem concentrado aqui nesse recheio, tá, pessoal? Mesmo que tenha o creme de leite, ainda assim o teor de açúcar é maior pelo leite condensado. Então não se preocupem com isso. Só em casos de calor insuportável, daí sim, você deixa ele esfriar em temperatura ambiente e depois pode levar para a geladeira. Sempre coberto com papel filme, dentro de um potinho fechado, para manter a qualidade, né, do seu recheio e o seu cliente não reclamar de nada, né? Que a gente quer que o cliente fique bem satisfeito. Então era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Falei de armazenamento, durabilidade do nosso recheio, que essa daqui é a base de qualquer recheio, né, bem feito aí na confeitaria para bolos, que você pode transformar essa base branca, esse brigadeiro branco, em qualquer outro sabor. Quando for a nossa última videoaula da montagem das mini tortas, vocês vão poder acompanhar qual a textura que vai estar esse recheio, né, que já vai ter desfriado, descansado. Vai estar maravilhoso, perfeito para rechear os nossos bolos, as nossas mini tortas, sem correr o risco de ficar vazando para fora do bolo e a gente ter problemas depois, né? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula do recheio, base, né? A base de todo o recheio. Deixe nos comentários depois, quando o grupo for aberto, todas as dúvidas desse recheio, se você ficou com alguma dúvida, né? Se quer acrescentar alguma coisa para nós também, fique à vontade. A gente está aqui para ajudar vocês e que vocês consigam, no final dessa semana gratuita, iniciar de verdade o negócio de mini tortas de vocês aí na sua casa, né? Iniciando como sua própria chefe, que é o sonho de toda dona de casa, empreendedora, né, que começa a trabalhar com bolo em casa, é começar um negócio em casa, ser dona do próprio nariz, né? Conseguir a sua renda, né? Não precisar mais pedir dinheiro para o esposo. Isso é muito importante, acho que é o sonho de toda mulher. Então, com essas mini tortas, gente, é muito, mas muito possível. Dá para vender 4 mini tortinhas dessas por dia. Quando eu tinha bastante vendas, que agora eu estou mais ocupada com os cursos, em atender os alunos, eu vendia 6 mini tortas por dia, 10. Época de data comemorativa, então, era 50 mini tortas num sábado e num domingo. Isso, claro, né? Depois de caminhar, depois das pessoas conhecer o meu trabalho, depois de muito tempo de luta, né, gente? Que nada é da noite pro dia. Não é hoje começando as mini tortas que amanhã vai estar chovendo o cliente na sua casa, não é assim? As pessoas precisam conhecer o seu trabalho, conhecer o seu sabor. E eu sempre penso que no início, na confeitaria, vale tudo. Vale você não colocar o preço tão lá em cima, porque você vai estar recém ganhando os seus primeiros clientes, né? Então isso é muito importante. Não tenha vergonha de começar de baixo, eu também comecei vendendo fatias,
né, de bolos no comércio da minha cidade. Depois eu parti para as mini tortas, porque são tortinhas de 1 quilo, então é muito fácil de vender. Você vai divulgar elas no seu Facebook, no seu Instagram, fotos bonitas. Eu vou falar disso com vocês na nossa última aula também, depois da montagem, né, das nossas mini tortas. Vou falar um pouco sobre divulgação. Então é importante também a imagem, as pessoas comem primeiro com os olhos, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês da nossa aula dos recheios. Um grande beijo para vocês. Se não assistiu a nossa aula 1 da massa base branca, vai lá assistir, não perde nenhuma videoaula, porque sempre no último dia da semana as nossas videoaulas são tiradas do ar. Isso é para que vocês também tenham um compromisso com a gente. A gente tem um compromisso de estar disponibilizando todo esse conteúdo gratuito para vocês, e vocês têm que ter esse compromisso de estar aqui assistindo, né? Aproveitando esse conteúdo, porque tem muita gente que fica de fora, principalmente da semana gratuita, que estava muito esperada, das mini tortas. Muita gente ficou de fora dessa semana e vai poder estar tendo essa oportunidade só daqui a 6 meses depois, tá, gente? Então aproveite, agarre com as 2 mãos essa oportunidade que você está tendo. Também, depois, na nossa última videoaula, junto com a última videoaula na quinta, vai ser liberada, então, a nossa nova turma do curso completo Mini Tortas Lucrativas. Não fica de fora, são pouquíssimas vagas e tem muita gente esperando, tá? Um grande beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula, que é do Chantininho. Não perca!